Existe uma guerra acontecendo dentro de você neste exato momento. Você não consegue ver, não consegue tocar e, na maioria das vezes, nem percebe que ela existe. Mas ela está moldando cada decisão que você toma, cada palavra que sai da sua boca, cada relação que constrói e cada direção que segue. É uma batalha silenciosa. Uma luta constante entre duas vozes que habitam o seu interior. Uma quer te exaltar, a outra quer te transformar. Uma te empurra para provar algo ao mundo, a outra te chama para se render a Deus. Uma alimenta o ego, a outra fortalece o espírito. Essa é a batalha entre o ego e o espírito. E o mais perigoso é que muitas pessoas vivem a vida inteira sem perceber quem realmente está guiando suas escolhas. Acreditam que são livres, quando na verdade estão obedecendo impulsos que nunca questionaram. Acreditam que estão seguindo um propósito, quando talvez estejam apenas alimentando uma versão distorcida de si mesmas. Se você não aprender a identificar quem está guiando sua vida, pode passar anos construindo algo que nunca veio de Deus. Fique até o final. Porque o que você vai entender aqui pode mudar para sempre a forma como você vê seus pensamentos, desejos, reações e decisões. Hoje você vai aprender a reconhecer a voz que está te conduzindo. Vai descobrir sinais claros de quando é o ego e quando é o Espírito de Deus. E quando isso ficar claro, muita coisa dentro de você vai começar a fazer sentido. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos que fortalecem sua fé e sua mente. E escreva nos comentários quais temas você quer ver aqui. Talvez a sua pergunta seja exatamente a resposta que alguém precisa amanhã. Agora preste atenção. Porque essa batalha não começou com você. Ela existe desde o início. Quando Lúcifer contemplou sua própria beleza, algo perigoso nasceu dentro dele. Ele não quis apenas refletir a glória de Deus. Quis possuí-la. Não quis servir. Quis ocupar o trono. Não quis adorar, quis ser adorado. E ali nasceu o ego em sua forma mais pura. O desejo de estar no centro de tudo. Esse mesmo veneno foi plantado na humanidade. No Éden, a serpente não tentou Eva com destruição direta. Ela tentou com uma ideia sedutora. Vocês serão como Deus. Não foi uma oferta de dor. Foi uma oferta de elevação, de independência, de controle. E assim o ego funciona até hoje. Nem sempre aparece como maldade evidente. Muitas vezes vem disfarçado de crescimento, liberdade, ambição e autossuperação. Mas no fundo, ele sempre tenta tirar Deus do centro e colocar você lá. O ego quer governar. O espírito quer se render. O ego pergunta: o que eu ganho com isso? O espírito pergunta: isso glorifica a Deus? O ego quer ser visto. O espírito encontra paz no secreto. O ego busca reconhecimento. O espírito busca obediência. O ego compete. O espírito constrói. O ego se ofende facilmente. O espírito aprende a perdoar. O ego quer impressionar. O espírito quer transformar. E o mais difícil é que as duas vozes podem soar muito parecidas no começo. Porque o ego sabe se disfarçar de propósito. Pode parecer espiritual enquanto ainda é vaidade. Pode parecer serviço a Deus enquanto ainda é busca por aprovação. Foi isso que aconteceu com Saul. Deus o levantou como rei. Mas ele começou a viver para agradar pessoas. Já não obedecia por amor a Deus. Obedecia para manter reputação. E sem perceber, o ego tomou o lugar do espírito. Externamente ele continuava rei. Internamente já estava vazio. Porque o ego pode te dar aparência de sucesso enquanto te esvazia por dentro. Você pode parecer forte e estar quebrado. Pode parecer abençoado e estar desconectado de Deus. Pode ter aplausos e ainda assim estar vazio. O ego nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais. Mais reconhecimento. Mais validação. Mais controle. É uma fome que nunca termina. Como alguém que bebe água salgada para matar a sede e fica ainda mais sedento. O espírito é diferente. Ele não precisa provar nada. Não depende de aprovação. Descansa na identidade que Deus já deu. Por isso Jesus podia servir sem buscar aplausos. Podia amar sem necessidade de reconhecimento. Podia se retirar sem medo de ser esquecido.
Ele sabia quem era. E quem sabe quem é em Deus não precisa gritar para ser visto. Uma árvore não faz barulho para crescer. Ela apenas dá frutos. Assim é o Espírito. Silencioso, profundo, constante. E essa é a primeira grande pergunta desta batalha. Quem está guiando seus motivos? A batalha entre o ego e o espírito quase nunca aparece nos grandes momentos da vida. Ela se revela no cotidiano, nos detalhes, nos instantes em que ninguém está olhando. Quando você publica algo e fica checando repetidamente quem reagiu. Quando você ajuda alguém e, no fundo, espera ser reconhecido. Quando outra pessoa recebe aquilo que você desejava e algo dentro de você se incomoda. Quando você corrige alguém não para ajudar, mas para se sentir superior. Quando o silêncio de alguém te machuca mais do que deveria. Aí o ego fala. Porque o ego vive de validação. Ele precisa se sentir importante. Precisa ser notado. Precisa se comparar para existir. Se não recebe atenção, começa a se sentir menor. Por isso ele constrói uma identidade baseada em imagem, reputação, aparência, reconhecimento. É como um ator que nunca sai do palco. Mesmo sozinho, continua interpretando um personagem, porque já não sabe mais quem é sem aplausos. Muitas pessoas vivem assim, cansadas, divididas, desconectadas de si mesmas. Criaram uma versão de si tão ajustada para agradar, impressionar ou se proteger, que já não sabem onde termina a máscara e onde começa a verdade. E isso esgota a alma. Porque sustentar uma imagem pesa mais do que carregar uma cruz. A imagem exige perfeição. A cruz exige transformação. A imagem exige que você esconda fraquezas. A cruz transforma fraquezas em lugar de encontro com Deus. Paulo entendeu isso profundamente. Ele tinha tudo o que o ego poderia desejar: reputação, conhecimento, respeito, autoridade. Mas quando encontrou Cristo, percebeu que tudo aquilo não tinha valor comparado a conhecê-lo. Tudo que sustentava sua identidade antiga perdeu sentido. Porque quando a luz de Deus entra, as máscaras perdem o brilho. É como alguém que passa anos polindo uma pedra achando que encontrou um diamante. Mas quando coloca ao lado de uma verdadeira joia, percebe que aquilo era apenas vidro. O ego funciona assim. Ele parece valioso, até que você encontra algo infinitamente maior. Por isso o ego resiste tanto. Ele teme ser exposto. Teme perder controle. Teme não ser suficiente. Mas o espírito não trabalha com aparência. Ele trabalha com verdade. E a verdade liberta. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas essa liberdade começa com um processo doloroso. Abrir mão da ilusão que o ego construiu. Pedro viveu isso. Ele queria ser forte. Queria ser firme. Queria ser lembrado como o mais fiel. Mas em uma noite de pressão, tudo desmoronou. Ele negou Jesus. E naquele instante não foi apenas um erro. Foi o colapso da imagem que ele havia construído de si mesmo. E foi ali que a transformação começou. Porque Deus não governa um coração cheio de si mesmo. Ele primeiro esvazia para depois preencher. Por isso o ego reage tão forte quando é confrontado. Ele se defende, se justifica, culpa os outros, tenta manter a imagem intacta. Já o espírito escuta, aprende, se humilha, se ajusta e cresce. O ego precisa sempre ter razão. O espírito prefere ter paz. E essa diferença revela muito mais do que você imagina. Porque no fim, não é sobre o que você diz acreditar. É sobre quem governa suas reações quando você é confrontado. E isso revela quem está guiando sua vida de verdade. Existe uma maneira simples de perceber quem está no controle dentro de você. Observe o que tira a sua paz. Aquilo que te desestabiliza revela onde seu ego ainda está sensível. Se uma crítica te destrói por dentro, talvez sua identidade ainda dependa da aprovação. Se o sucesso de outra pessoa te incomoda, talvez você ainda viva em comparação. Se o silêncio de alguém te machuca profundamente, talvez você dependa demais de validação emocional. Se ser corrigido te irrita, talvez seu ego ainda se sinta intocável. O ego reage com intensidade quando sua imagem é ameaçada.
porque ele sobrevive de uma ilusão que precisa ser protegida o tempo todo. Por isso ele está sempre em alerta, sempre se comparando, sempre interpretando tudo como ataque ou validação. É como carregar uma armadura pesada e esquecer como é viver sem ela. Com o tempo, o peso parece normal. Mas não foi assim que você foi criado para viver. O espírito não precisa dessa armadura. Ele não depende de aparência para existir. Sua segurança vem de pertencimento. Ele sabe quem é em Deus. Por isso não desmorona com críticas. Não se perde com rejeição. Não se inflama com elogios. E não se compara para se sentir melhor. Davi entendeu isso. Quando foi confrontado por Natã, não tentou se justificar. Não tentou proteger sua imagem. Ele se quebrantou. Reconheceu. Se rendeu. E isso não o enfraqueceu. O libertou. Saul fez o contrário. Ele tentou preservar sua reputação. Culpou circunstâncias. Justificou decisões. E perdeu a sensibilidade espiritual. Ambos erraram. Mas reagiram de formas diferentes. E essa diferença definiu destinos. Porque o ego teme a verdade. O espírito ama a verdade. Um quer manter a aparência. O outro quer transformação. Um protege a imagem. O outro protege a alma. Um foge da exposição. O outro se abre para a cura. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Como você reage quando é confrontado? Se sua primeira reação é defesa, talvez o ego ainda esteja no controle. Se sua primeira reação é escuta, talvez o espírito esteja crescendo dentro de você. E essa diferença muda tudo. Porque a vida espiritual não é definida por momentos de calma, mas por quem governa você nos momentos de pressão. Nem sempre o ego aparece de forma óbvia. Às vezes ele se esconde dentro de coisas que parecem boas. Pode estar na oração, no serviço, no esforço para fazer o bem, na vontade de crescer espiritualmente. Porque o ego não depende de ações ruins para existir. Ele depende de motivos distorcidos. Você pode estar fazendo algo correto, com o coração errado. E isso cria um conflito silencioso dentro da alma. Por fora tudo parece alinhado. Por dentro tudo está dividido. Jesus observou isso quando falou sobre pessoas que faziam suas obras para serem vistas. O problema não era a ação. Era o centro dela. O ego transforma até coisas espirituais em palco. Em busca de reconhecimento. Em tentativa de construir identidade. E isso gera um cansaço profundo. Porque viver tentando sustentar uma imagem é exaustivo. Você precisa controlar tudo. Como fala. Como reage. Como é percebido. Como é lembrado. É uma prisão invisível. E muitas pessoas vivem assim sem perceber. Por outro lado, o espírito não precisa sustentar nada. Ele não vive para impressionar. Ele vive para obedecer. E isso traz descanso. Porque não há necessidade de provar valor. Há apenas resposta à presença de Deus. Paulo viveu essa liberdade quando disse que havia aprendido a viver contente em qualquer situação. Isso não é indiferença. É estabilidade interior. Não depende do externo. Depende da presença. O ego nunca chega a esse ponto. Ele precisa constantemente de algo novo. Mais reconhecimento. Mais conquistas. Mais controle. Mais validação. É como uma fome que nunca se satisfaz. E quanto mais você alimenta, mais ele cresce. Mas ele também engana. Ele faz você acreditar que precisa disso para sobreviver emocionalmente. Que sem aprovação você não tem valor. Que sem reconhecimento você não existe plenamente. E então você começa a viver para ser visto, em vez de viver para ser verdadeiro. Um jovem caminhava sempre preocupado com como era percebido. Em vitrines. Em telas. Em reflexos. Ele não percebia, mas sua vida começou a ser moldada por essa preocupação constante. Cada passo deixava de ser espontâneo. E passou a ser calculado. Até que ele já não sabia mais quem era sem a opinião dos outros. Isso é o ego. Não apenas busca a aprovação. Ele apaga a autenticidade. E quando você perde a autenticidade, até o sucesso se torna vazio. Jesus disse algo que confronta profundamente isso.
De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O ego ignora essa pergunta. O espírito para diante dela, porque entende que nada externo compensa uma perda interna. E aqui está um dos sinais mais claros. O ego produz ansiedade constante. O espírito produz paz mesmo em meio ao processo. O ego precisa de controle. O espírito aprende a confiar. O ego não suporta a incerteza. O espírito aprende a descansar nela. E isso se revela não apenas no que você pensa, mas no que você sente quando tudo está fora do seu controle. Porque ali, sem máscaras, sem performance e sem distrações, você descobre quem realmente está guiando sua vida. Existe um lugar onde o ego se revela com ainda mais clareza: a espera. Porque esperar não é confortável para ele. O ego quer respostas rápidas, resultados imediatos, confirmações constantes, sinais visíveis de que está no caminho certo. Quando isso não acontece, ele começa a inquietar o interior, cria cenários, pressiona decisões, força atalhos, interpreta silêncio como abandono e transforma o tempo em inimigo. Já o espírito não funciona assim. Ele aprende a caminhar sem ver o final completo. Não porque ignora riscos, mas porque confia na direção. Essa é uma das diferenças mais profundas entre os dois. O ego precisa controlar o caminho. O espírito precisa confiar no guia. Por isso o ego vive em tensão. O espírito pode viver em descanso, mesmo em meio à incerteza. Não é sobre o que acontece fora. É sobre o que governa dentro. Uma mesma situação pode produzir ansiedade em um coração e paz em outro. Não por causa da circunstância, mas por causa da fonte interna. O ego interpreta atrasos como rejeição. O espírito interpreta processos como formação. O ego vê portas fechadas como fracasso. O espírito vê redirecionamento. O ego se desespera quando não entende. O espírito permanece firme mesmo sem entender. Abraão passou por isso profundamente. A promessa de Deus era clara, mas o tempo passou, e o cumprimento parecia cada vez mais distante. Cada dia de espera testava não apenas sua paciência, mas sua confiança. Porque a espera não apenas revela o que você deseja, ela revela quem você é enquanto espera. O ego de Abraão tentou acelerar o processo. Tentou produzir resultados por conta própria. E isso trouxe consequências que complicaram o caminho. Porque o ego sempre tenta resolver a promessa com atalhos. Mas o espírito aprende a não fabricar aquilo que só Deus pode cumprir. Aprende a não substituir promessa por ansiedade. Aprende a não forçar portas que ainda não foram abertas. Porque nem tudo que é rápido é correto. E nem tudo que demora é atraso. Muitas vezes o que parece demora é alinhamento invisível. Deus não trabalha na pressa humana. Ele trabalha na precisão eterna. Por isso a espera não é vazio. É formação. É preparação. É ajuste interno. Enquanto você espera respostas, algo dentro de você está sendo moldado. Resistência, paciência, humildade, dependência. E essas coisas não nascem no imediato. Nascem no processo. O ego quer fugir disso. O espírito entende isso. E talvez a pergunta mais importante nesse ponto seja: você está tentando apressar o que Deus está formando? Ou está aprendendo a confiar enquanto Ele trabalha em silêncio? Porque a voz que você segue na espera revela mais sobre sua vida espiritual do que qualquer resposta que você receba. Existe ainda um nível mais profundo dessa batalha, onde o ego quase não se percebe, mas governa silenciosamente. É quando ele começa a se esconder dentro da vida secreta. Porque o ego não precisa de plateia para existir. Ele pode criar uma plateia na sua própria mente. Pode imaginar conversas, repetir vitórias, reviver ofensas, construir cenários onde sempre está certo, sempre é visto, sempre é reconhecido. Mesmo sozinho, ele continua buscando validação. Já o espírito é diferente. Ele não precisa performar quando ninguém está olhando. Ele permanece consistente, no público e no secreto. Sem duplicidade. Sem máscaras internas. Sem versões diferentes de si mesmo. E isso revela algo essencial.
A vida secreta sempre denuncia quem realmente te governa. Porque é ali que não há filtros. Não há aplausos. Não há reputação para proteger. Só você e o seu interior. Jesus falou sobre isso quando ensinou que o Pai vê o que é feito em secreto. Não porque o secreto seja menor, mas porque é o lugar da verdade. Muitas pessoas conseguem controlar comportamentos em público, mas não conseguem controlar intenções em secreto. E essa divisão, com o tempo, desgasta a alma. Porque viver dividido é viver em conflito constante. O ego gosta dessa divisão. Ele sobrevive nela. Ele pode parecer correto por fora, enquanto permanece distorcido por dentro. Mas o espírito busca unidade. O mesmo coração no secreto e no público. A mesma motivação. A mesma direção. David entendeu isso quando pediu: cria em mim um coração puro. Ele não pediu apenas mudança externa. Ele pediu transformação interna. Porque sabia que o que acontece dentro determina o que acontece fora. Se o interior não muda, o exterior apenas disfarça. Mas nunca cura. Pablo também enfrentou essa realidade quando falou sobre a luta entre carne e espírito. Não como algo ocasional, mas como uma tensão constante. Dois impulsos disputando o governo. Um quer independência. O outro quer dependência de Deus. Um busca controle. O outro busca rendição. Um busca autoexaltação. O outro busca transformação. E essa batalha não termina facilmente. Mas ela pode ser direcionada. Porque você não elimina completamente o ego nesta vida. Mas você decide quem alimenta. E aquilo que você alimenta, cresce. Se você alimenta comparação, orgulho e necessidade de aprovação, o ego ganha força. Se você alimenta oração, humildade, obediência e verdade, o espírito ganha espaço. E isso acontece diariamente. Em pequenas decisões. Em pensamentos rápidos. Em reações automáticas. Em escolhas silenciosas. Um único pensamento pode fortalecer o ego ou fortalecer o espírito. Uma única reação pode aproximar você da liberdade ou da prisão interior. E por isso essa batalha é tão sutil. Porque raramente ela aparece em grandes decisões. Ela aparece nos detalhes. No que você pensa quando ninguém vê. No que você sente quando não recebe reconhecimento. No que você faz quando não há pressão externa. E tudo isso, somado, vai revelando uma verdade inevitável. A voz que você mais alimenta é a voz que mais governa você. E talvez agora seja o momento de reconhecer qual delas tem sido fortalecida dentro da sua vida. O ego também se revela de uma forma ainda mais silenciosa, na forma como você reage ao sucesso dos outros. Porque quando alguém ao seu redor avança, conquista, cresce ou é reconhecido, algo dentro de você fala sem palavras. Se há paz, o espírito está em domínio. Se há incômodo, comparação ou sensação de injustiça, o ego está ativo. O ego transforma a vida em competição constante. Ele não suporta ver outro avançando sem se perguntar o que isso significa sobre você. Ele mede valor através de comparação. E quando perde nessa comparação imaginária, sente-se diminuído. Mesmo que nada tenha sido tirado de você. O espírito não funciona assim. Ele não vê a vida como disputa. Ele entende que cada pessoa está em um caminho diferente. E que a graça de Deus não é limitada. Por isso, quando o espírito governa, existe liberdade para celebrar o outro sem sentir ameaça. Existe alegria genuína pelo crescimento alheio. Existe descanso em não precisar ser melhor do que ninguém. Porque o valor já não está sendo medido externamente. Está firmado internamente. Saul sofreu profundamente por não entender isso. Ele não conseguiu suportar a ascensão de Davi. Em vez de reconhecer o mover de Deus na vida do outro, ele viu uma ameaça à sua própria identidade. E isso o consumiu por dentro. A comparação distorceu sua visão. E onde deveria haver cooperação, nasceu perseguição. O ego sempre transforma irmãos em concorrentes. O espírito transforma concorrentes em irmãos. O ego divide. O espírito une. E essa diferença muda completamente a forma como você vive relacionamentos. Outra marca clara dessa batalha está na forma como você lida com correção. O ego rejeita correção imediatamente.
ele a interpreta como ataque, como desrespeito, como ameaça à sua identidade. Ele precisa se defender, justificar-se, provar que está certo. O espírito, por outro lado, escuta, mesmo quando dói, mesmo quando confronta, mesmo quando expõe falhas, porque entende que correção não é rejeição, é cuidado. Davi foi quebrado pela correção de Natã, mas foi restaurado por ela também. Saul foi quebrado pela correção e se fechou ainda mais. Dois caminhos diante da mesma verdade. Dois destinos diferentes. Tudo definido pela postura interna. E isso revela algo profundo. Não é o erro que define seu destino. É a sua resposta ao erro. O ego tenta proteger a imagem. O espírito busca transformação. O ego quer parecer certo. O espírito quer ser verdadeiro. O ego foge da exposição. O espírito abraça a luz. E essa diferença aparece também nas pequenas conversas do dia a dia. Quando alguém te corrige. Quando alguém discorda de você. Quando alguém não te reconhece. Quando alguém não te trata como você esperava. A reação interna nessas horas revela mais sobre sua vida espiritual do que muitas palavras religiosas. Porque é aí, no cotidiano simples, que o governo interno se manifesta. E se você observar com sinceridade, vai perceber que muitas das suas reações não nasceram de paz, mas de orgulho ferido, comparação ou necessidade de validação. E isso não é para condenar, é para revelar, porque só aquilo que é visto pode ser transformado. E o primeiro passo para vencer essa batalha não é força, é discernimento. Saber quando é o ego falando e quando é o espírito guiando. Porque quem aprende a distinguir essas vozes, começa a viver de forma completamente diferente. Existe um tipo de silêncio interior que denuncia quando o ego está no comando. É uma inquietação constante que não desaparece mesmo quando tudo está bem. Você alcança algo, mas não sente paz. Você é reconhecido, mas logo quer mais. Você vence uma etapa, mas já está pensando na próxima validação. Nada parece suficiente por muito tempo. Isso não é ambição saudável. É o ego em estado de fome contínua. Ele nunca descansa porque sua identidade depende de algo externo que nunca se estabiliza. O espírito não vive assim. Ele pode estar em processo e ainda assim sentir descanso. Pode não ter todas as respostas e ainda assim permanecer firme. Pode estar em construção e ainda assim experimentar paz. Porque sua segurança não está no resultado. Está na presença. Jesus descreveu isso quando falou sobre uma paz que o mundo não pode dar. Porque a paz do mundo depende de circunstâncias alinhadas. A paz do espírito permanece mesmo quando tudo está em construção. E essa diferença é profunda. O ego precisa que tudo esteja resolvido para descansar. O espírito aprende a descansar enquanto tudo ainda está sendo resolvido. Um vive esperando o fim do processo para sentir segurança. O outro vive seguro dentro do processo. E isso muda completamente a experiência da vida. Há também uma diferença clara na forma como cada um lida com o tempo. O ego odeia a espera. Ele interpreta a demora como falha, como atraso, como perda, como ameaça. Ele tenta acelerar tudo, forçar caminhos, criar soluções imediatas. O espírito entende o tempo de outra forma. Ele sabe que nem tudo que é verdadeiro acontece rápido, e que muitas vezes o processo é tão importante quanto o resultado. Abraão tentou apressar a promessa, e isso trouxe consequências. Porque quando o ego tenta cumprir o que só Deus prometeu, ele cria substitutos. E substitutos sempre geram complicações. O espírito, por outro lado, aprende a confiar mesmo quando não vê progresso visível. Não porque é passivo, mas porque é consciente de que Deus trabalha em níveis que não são imediatos aos olhos humanos. Enquanto o ego corre, o espírito amadurece. Enquanto o ego força, o espírito discerne. Enquanto o ego reage, o espírito espera com confiança. E essa espera não é vazia. Ela é ativa internamente. É o lugar onde o coração é moldado, onde motivações são purificadas, onde dependência é fortalecida, onde orgulho é quebrado. Muitas pessoas querem os resultados de uma vida guiada pelo espírito, mas não aceitam o processo que o produz.
Querem a paz sem a rendição. Querem o propósito sem a transformação. Querem a promessa sem a espera. Mas o Espírito não é um atalho. É um caminho de formação. E nesse caminho, Deus trabalha mais profundamente no invisível do que no visível. Por isso, quando você sente que nada está acontecendo, pode ser justamente o momento em que mais está sendo feito dentro de você. O ego não consegue perceber isso. Ele interpreta silêncio como abandono. Mas o Espírito entende que silêncio muitas vezes é construção. E aqui surge uma pergunta essencial. O que você faz quando não vê resultados? Porque sua reação nesse momento revela quem realmente está guiando sua vida. Se você se desespera, talvez o ego ainda governe. Se você permanece, talvez o espírito esteja crescendo. E essa diferença, embora silenciosa, define toda a direção da sua jornada interior. No final de tudo, essa batalha entre o ego e o espírito não é sobre vencer uma força externa. É sobre aprender a quem você vai entregar o governo da sua vida. Porque ambos sempre estarão presentes. As duas vozes continuarão falando. Uma tentando te puxar para a necessidade de controle, reconhecimento e autoafirmação. A outra te chamando para confiança, rendição e verdade. Mas chega um ponto em que você percebe algo decisivo. A sua vida sempre foi moldada pela voz que você mais alimentou. E isso muda tudo. Porque agora você entende que não se trata apenas de sentir, pensar ou reagir, mas de escolher, todos os dias, quem ocupa o centro do seu interior. O ego promete muito, mas cobra sua paz como pagamento. O espírito pede rendição, mas entrega liberdade. O ego constrói uma identidade baseada em desempenho. O espírito revela uma identidade baseada em graça. E quando essa verdade começa a se enraizar dentro de você, algo profundo acontece. Você deixa de viver para provar valor. E começa a viver a partir de quem você já é em Deus. Isso não significa ausência de luta. Significa maturidade dentro dela. Você ainda vai sentir pressão. Ainda vai enfrentar comparação. Ainda vai ouvir o ego tentando retomar espaço. Mas já não será mais escravo dele. Porque agora você reconhece a voz. E reconhecer a voz muda o destino. Jesus não veio apenas para melhorar comportamentos. Ele veio para reordenar o governo interno do ser humano, para que o ego perca o trono, e o espírito ocupe o lugar central. E quando isso acontece, a vida deixa de ser uma tentativa constante de se afirmar, e se torna uma expressão de quem você realmente é em Deus. A ansiedade diminui, a comparação perde força, a necessidade de aprovação enfraquece, e uma paz diferente começa a crescer dentro de você. Não uma paz baseada em resultados, mas uma paz baseada em presença. E talvez agora você consiga olhar para trás e entender melhor sua própria história. Momentos de orgulho, momentos de queda, momentos de espera, momentos de silêncio. Tudo isso não foi em vão. Cada parte estava revelando quem estava guiando você. E também estava te chamando para algo mais profundo. Uma vida guiada pelo Espírito. Se esse conteúdo falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo mensagens que fortalecem sua fé e sua mente. Escreva nos comentários o que você identificou dentro de si ao longo dessa mensagem. E compartilhe com alguém que esteja em uma luta interna sem entender o que está acontecendo dentro de si. Porque no fim, a maior vitória não é externa. É quando você finalmente descobre quem está governando dentro de você.